Good day, mate. Hi again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, no qual eu trago algumas informações sobre a Austrália. Tem mais de 150 vídeos aí sobre coisas da Austrália, animais, como é o trabalho lá, como é a vida lá. Então tem muitas informações. E, recentemente, eu tenho trazido muitas notícias, porque os assuntos acabaram, então eu falo também sobre notícias nas quais o Brasil é citado lá. Recentemente, a Austrália tem falado muito sobre minerais brasileiros, sobre terras raras, bem de olho aí nessa parte, né, sobre minas, né, minas de extração, não Minas Gerais. E essa também é uma matéria que vai falar sobre isso, porém não somente no Brasil, mas na América do Sul. Porém, eu achei interessante trazer, porque eu acho interessante como a Austrália está interessada nesse meio aí de terras raras, tem muita gente de olho nisso, e aqui a gente tem informação de alguns países que estão de olho, mas a Austrália não é citada, e pelo jeito a Austrália está de olho, sim, em entrar aí nesse comércio, não só no Brasil, como na América Latina. Essa matéria, então, saiu no site internationalaffairs.org.au, né? Aqui, Australian Institute of International Affairs. E, então, eu não tenho certeza se é um órgão do governo ou se é alguma organização que tem lá a respeito, né, de minerais. Porque normalmente quando é do governo é gov.gov.au, e esse daí é .org.au. Não é .com, né, então não é um site comum, mas é uma organização. Essa matéria ela foi postada no dia 14 de julho de 2026, e ela foi escrita por David Saltry. Eu não trouxe antes, porque eu andava aí meio ocupada, não conseguia gravar, e aí eu tive que mudar um pouco o formato da gravação, que ficou diferente, né, ficou com uma qualidade, eu estou tentando melhorar a qualidade, mas a qualidade não é a mesma de antes, mas pelo menos eu consigo gravar agora, pegar uma horinha aí do dia e gravar um pouquinho, gravar alguns vídeos. E tinha sempre alguns outros vídeos aí que eu achava que eram mais urgentes e eu acabei passando na frente. Então esse daqui eu estou fazendo agora, mas ele foi postado no dia 14 de julho de 2026. O título dele fala assim, Corrida rumo à paralisação. Conformidade e capital não conseguem comprar consentimento. E aí, fica meio difícil de saber o que eles estão falando a respeito, só olhando o título, né? Tem aqui esta foto, mas esta foto não tem uma legenda, então eu não sei exatamente do que se trata essa foto, quem é essa pessoa e o que estava acontecendo aí no momento que tiraram essa foto, né? Agora, o que é que vão escrever aqui embaixo da matéria? Está dizendo assim, nessa parte aí em negrito, está, enquanto os Estados Unidos e seus parceiros correm para contrapor o domínio da China sobre minerais críticos, a Austrália e seus aliados correm o risco de confundir celeridade regulatória com segurança estratégica. Em toda a América Latina, as evidências continuam a mostrar que, embora as licenças possam viabilizar a abertura de minas, é o consentimento das comunidades que determina se elas permanecerão em operação. Continua aqui o segundo parágrafo. A China passou décadas concentrando cadeias de suprimento de minerais críticos sob seu controle. Os Estados Unidos e seus parceiros tentam romper esse domínio em alguns anos. Essa urgência e competitividade trazem o risco de que países concluam erroneamente que a única maneira de garantir o acesso a minerais críticos e as tecnologias avançadas que dependem deles
é sobrepor o interesse nacional aos interesses das comunidades. Embora os prazos regulatórios para minas precisem ser agilizados, buscar uma celeridade ignorando o consentimento comunitário resultará apenas em oposição civil à agenda de minerais críticos. Uma mina que abre alguns anos mais cedo, apenas para fechar as portas devido a protestos, não representa uma capacidade estratégica, torna-se um ativo paralisado. À medida que a urgência política impulsiona aprovações mais rápidas, as evidências apontam para uma correlação direta com taxas mais elevadas de conflitos comunitários, danos ambientais e preocupações com direitos humanos. Em 2025, o Business and Human Rights Center registrou um aumento de 73% em relação ao ano anterior nas denúncias de violações de direitos humanos envolvendo as minas monitoradas pela organização, sendo a América do Sul a região com maior incidência. Sob esse título aqui, que o título é Riscos de Legitimidade. Estão dizendo, violações de direitos humanos não são apenas uma falha moral, mas uma vulnerabilidade estratégica. Falhas de legitimidade destroem projetos. O risco de legitimidade é o risco de um projeto perder o consentimento da comunidade de que necessita para operar. Ele difere da conformidade regulatória, ou seja, um projeto pode deter todas as licenças e ainda assim perder o consentimento das comunidades do seu entorno. Alegações de violações de direitos humanos e a consequente oposição organizada são sintomas dessa erosão, e quando a permissão da comunidade entra em colapso, a capacidade de operar também é comprometida. Ele está querendo dizer que nem sempre você conseguir a autorização, todas as autorizações que o governo pode te dar para operar ou para explorar um mineral naquele país, não são garantia de que você vai conseguir trabalhar em paz, porque você também tem que conquistar ali a comunidade ao redor, né, onde mora, aliás, que moram no local onde você quer explorar aquele mineral. E muitas vezes essas pessoas já exploravam de modo meio anônimo, alguma coisa assim, você vai chegar lá como um concorrente e tal, e vai fazer com que essas pessoas façam um protesto, e isso vai trazer prejuízo para a empresa que está investindo nisso, né? Então, nem sempre só as liberações do governo são suficientes para que a empresa que quer investir em uma mina, em extração de mineral aqui no Brasil, vão ter sucesso ou vai ter lucro, né? Não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então, aí nesse parágrafo que começa em azulzinho, está falando assim, uma análise da Spectrum Development sobre o risco de legitimidade em 50 projetos de minerais críticos, avaliados em 370,6 bilhões de dólares americanos, constatou que 234,9 bilhões de dólares americanos, cerca de 63% do valor total, estavam expostos a esse risco. Então, o risco não é pequeno, né? O valor é muito alto. Esse problema não pode ser resolvido por meio de legislação. A imposição política para superar a oposição da comunidade apenas agravou os resultados em 98% dos casos, porque não adianta só regulamentar. Se o povo não aceita, ele não aceita. E vão fazer de tudo para que aquela mina saia de lá, né? Então, aí, nesse outro parágrafo, diz, considere o projeto Cobre Panamá, da First Quantum. Em 2022, a mina gerou quase 5% do PIB do Panamá e produziu 350 mil toneladas de cobre. Ela empregava 40.800 pessoas, quase 2% da força de trabalho do país. No entanto, a perda de apoio da comunidade levou à paralisação total das operações. Olha só. Continuando aqui, nessa parte aqui da crise,
A crise começou quando um novo contrato concedendo à First Quantum direitos de operação de longo prazo foi assinado em outubro de 2023. Dias depois, protestos generalizados alegaram que o acordo incluía cláusulas de royalties inadequadas, omitia salvaguardas ambientais e comprometia a soberania nacional. No mês seguinte, a Suprema Corte do Panamá anulou o contrato por considerá-lo inconstitucional. Historinha, né, que a gente ouve muito. Em julho de 2026, a auditoria independente, uma auditoria independente constatou um nível de conformidade próximo a 88% em relação a 370 compromissos legais, fiscais, ambientais e operacionais. Apesar disso, persiste uma forte oposição à retomada das operações. A conformidade regulatória não resolverá essa questão. O consentimento da comunidade talvez o faça. Seguindo aqui, então, compare isso com o projeto Quelavaco, deve ser assim, Quelavaco, ou Quelavaco, da Anglo American, no Peru, que enfrentou anos de oposição devido à escassez de água. Um processo de diálogo estruturado mudou a trajetória do projeto e construiu o consentimento, resultando em 26 compromissos nas áreas de recursos hídricos, meios ambientais e investimento social. Em operação desde 2022, a mina responde por mais de 10% da produção de cobre do Peru, com capacidade anual de 300 mil toneladas e potencial de fornecimento por 36 anos. O caso Quelavaco, também demonstra que o consentimento precisa ser mantido. Com o questionamento sobre o cumprimento de alguns dos compromissos da Anglo American, as tensões ressurgiram. O consentimento não é algo que se compra apenas na fase da construção. Ele exige esforço e engajamento contínuos. Aqui, então, vai dizer que a lição é clara. O consentimento da comunidade é essencial. E sua manutenção é um processo contínuo. Essas falhas não foram causadas pela disputa entre grandes potências. No entanto, elas demonstram o que tal disputa corre o risco de provocar. Se os Estados Unidos e seus parceiros tentarem romper o domínio da China, pressionando pela aceleração de aprovações, sem levar em conta o consentimento que poderia ser atropelado nesse processo, acabarão gerando justamente as falhas que levaram ao fechamento do projeto do Panamá e que agora ameaçam minar o apoio ao projeto Quelavaco. Este título aqui diz a legitimidade australiana na América do Sul. E começa assim. Com uma presença consolidada no setor de mineração da América Latina, a Austrália precisa incorporar essa lição às suas operações e estratégias, avaliando suas próprias cadeias de suprimento de minerais críticos e lidando com as mudanças de governo e as demandas por consentimento comunitário na região. Na Argentina, a Rio Tinto comprometeu 2,5 bilhões de dólares americanos em seu projeto de lítio Rincon, com o apoio da Export Finance Australia, e firmou uma joint venture com a estatal chilena de mineração ENAMI, para desenvolver o projeto de lítio solares alto-andinos. No Chile, a BHP opera a Pampa Norte e a Escondida. Aqui, Pampa Norte é a Escondida. A maior mina de cobre do mundo. E detém uma participação significativa na Antamina, uma das maiores operações de cobre do Peru. No Brasil, a Meteoric Resources, uma importante empresa australiana de exploração,
está avançando no desenvolvimento do maior depósito mundial de terras raras em argila iônica. No Brasil, a Meteoric Resources, uma importante empresa australiana de exploração, está avançando no desenvolvimento do maior depósito mundial de terras raras em argila iônica. Continuando. Isso cria uma responsabilidade partilhada para o governo e a indústria australianos de envolver os governos e comunidades regionais para abordar as preocupações e manter a posição da Austrália como um parceiro de confiança. Isso é importante agora mais do que nunca. As novas administrações na Colômbia e no Peru, as próximas eleições no Brasil e o potencial para a renúncia forçada do presidente Paz na Bolívia significam que as agendas que governam as potências regionais de recursos estão mudando rapidamente. Com os candidatos de direita Fujimori no Peru e de la Espriella na Colômbia, que tiveram vitórias baseadas em desregulamentação e aprovações de extração de minérios mais rápidas, e Flávio Bolsonaro parecendo bastante competitivo no Brasil, é fácil concluir que a indústria poderá em breve acelerar projetos contando com o consentimento da comunidade. Interessante, né? Eu não vou entrar assim muito em detalhe para não ficar muito longo, mas daria para desenvolver esse parágrafo aí. Desenvolver até assim uma teoria nesse parágrafo aí. Mas vamos continuar. Esse parágrafo aqui, começa ali no This Fails, fala assim: isso não leva em conta a procura contínua da região por inclusão econômica, empoderamento democrático e poderes e direitos indígenas. No Peru e na Colômbia, ambos os candidatos venceram por cerca de 1% e ainda existe apoio público para responsabilizar as empresas de extração de minério e manter as proteções ambientais. As políticas de Fujimori incluem até incentivos fiscais de reinvestimento de lucros concebidos para manter o capital dentro do Peru e um redirecionamento de 40% dos royalties para as populações locais. O governo australiano e a indústria precisam de se coordenar para começar a navegar nessa dinâmica. É isso que estão alertando aqui, né? Que está alertando aqui o Australian Institute of International Affairs. Dentro desse outro título que fala, que está dizendo de diplomacia e desenvolvimento, eles vão dizer o seguinte: a Austrália mantém embaixadas em toda a região, de Bogotá a Buenos Aires. O governo australiano precisa aproveitar essas redes para realizar 3 ações. Primeiramente, acompanhar as mudanças nas agendas políticas e orientar o setor empresarial sobre as dinâmicas geopolíticas que determinarão a viabilidade de projetos em cada jurisdição. Em segundo lugar, defender, junto aos governos, a criação de marcos regulatórios favoráveis aos negócios que equilibrem a segurança para o investidor, com os padrões sociais e ambientais exigidos para conferir legitimidade aos processos. Por fim, demonstrar o valor da Austrália como parceira de desenvolvimento, e não apenas como agente extrativista, vinculando sua atuação no setor de mineração ao crescimento econômico mais amplo, à infraestrutura e à capacidade de mão de obra nos países anfitriões. E aí, ele continua, então, dizendo: o setor empresarial, por sua vez, não pode depender exclusivamente de reformas regulatórias para solucionar todos os problemas. O simples cumprimento de normas não garante a obtenção de consentimento. Ilegalidade não deve ser confundida com legitimidade. As empresas precisam identificar de quem é necessário obter consentimento. Sejam proprietários de terras, comunidades indígenas ou garimpeiros e mineradores informais.
é necessário abordar as preocupações das partes interessadas de forma proativa, em vez de apenas reagir à oposição assumindo compromissos que sejam verificáveis e efetivamente cumpridos. As empresas que adotam essa postura constroem a confiança necessária para transformar uma aprovação regulatória na permissão da comunidade para operar, né? E aí, o último parágrafo dele vai dizer: a Austrália precisa agilizar os processos para colocar as minas em operação, mas não à custa dos padrões que esses processos visam assegurar. Para manter uma vantagem competitiva na América Latina, a Austrália deve desenvolver projetos que inspirem confiança nas comunidades e nos parceiros quanto à sua longevidade. Isso exige atuação conjunta do governo e do setor privado. É assim que a Austrália protege os investimentos já realizados e garante as parcerias de que ainda necessita. Aqui tem, então, uma descrição aqui do autor, né, que vai dizer que o David Sawtrey é consultor independente especializado em segurança econômica e minerais críticos. Anteriormente, atuou como consultor sobre a competição estratégica entre Estados Unidos e China no departamento do primeiro-ministro e do gabinete e no departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália. Então, é uma pessoa que sabe um pouco sobre o que está falando, e eu acho que faz muito sentido, né? O que ele traz realmente faz muito sentido. Ele está chamando a atenção que não adianta você investir num outro país sem conhecer toda a sociedade daquele país, como o meio social daquele país funciona, que muitas vezes é diferente do seu país, e que no caso de Brasil e Austrália, é muito diferente. O modo como as pessoas funcionam, como o meio social funciona aqui no Brasil, é muito diferente do modo como é na Austrália. Então, o que ele está chamando a atenção é isso. Não adianta eles virem para cá com a cabeça que eles têm lá, sem conhecer como as pessoas agem e pensam aqui. E isso muitas vezes acontece também com quem vai daqui para lá. E a pessoa vai daqui para lá com aquela cabeça daqui de como é a sociedade brasileira e acaba, às vezes, até se prejudicando ou tendo problemas lá, porque continua agindo do jeito que age aqui, não tem a capacidade de observar como eles agem e de tentar se adaptar ao meio, já que você está indo para lá. Então, você deve tentar se adaptar a como eles vivem e tentar viver daquela maneira e agir daquela maneira. Repetir comportamentos que a gente tem aqui no Brasil lá, muitas vezes não é aceitável, algumas vezes é até punível, né? E, do mesmo jeito, eles chegam aqui pensando em como eles agem lá em relação a leis, em relação à regulamentação. As leis, as regras na Austrália, elas são muito respeitadas. Você não precisa ficar muito em cima, é muito raro quem burla a lei, ou quem burla uma regra, né? Então, eles acham que chegando aqui, eles vão conseguir uma licença e que eles vão chegar lá no local da mina e com aquele papel emitido pelo governo, dizendo que o governo, ou que uma regra, ou que uma lei está os autorizando a explorar aquela região, vai fazer com que as pessoas respeitem isso. E aqui no Brasil, a gente tem um comportamento diferente deles. Aqui a gente tem aquela história de tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Então, a gente acaba, normalmente, não seguindo todas as leis aqui no Brasil, não seguindo todas as regras, não tem muita punição quanto a isso, e aí todo mundo continua não seguindo, né? Então, o que ele está chamando a atenção é isso, né? Eles querem investir aqui, o Brasil é riquíssimo em terras raras, como um vídeo que eu fiz e já postei aí essa semana, né? Eles têm a consciência que o Brasil é riquíssimo em terras raras, eles querem fazer parte disso, então eles têm que ter a estratégia deles para fazer parte disso e não ter um prejuízo no futuro. E outra coisa que ele está apontando aqui é que talvez
os Estados Unidos estejam cometendo o erro que ele está alertando, que ele está levantando lá. Então, se um investidor australiano montar essa estratégia, pode estar até à frente dos Estados Unidos, que está de olho nas terras raras, mas não está prestando atenção aí nesse pormenor do meio ali e da comunidade onde esses metais têm que ser explorados, né? Onde esses elementos têm que ser explorados. E isso é muito importante, faz muito sentido isso que ele levantou aqui, por isso eu achei interessante trazer, já que cita o Brasil, mas também levanta esse assunto, né? Esse ponto que muitas pessoas não estão dando atenção. É isso que eu tinha, ficou muito longo já, então muito obrigada por assistir e te vejo na próxima, bye bye.